Para a gente continuar nessa nossa manhã, que está sendo tão incrível, nós vamos convidar o nosso segundo palestrante do dia, que é professor e psiquiatra, Dr. Rodrigo Carneiro Arantes. Dr. Rodrigo é médico. Dr. Rodrigo é médico pela Faculdade de Medicina de Itajubá, possui residência em psiquiatria pelo CAISM, Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental, de Franco da Rocha, São Paulo. É ex-assistente de ambulatório do CAISM de Franco da Rocha, São Paulo. Ex-preceptor de residência médica no CAISM de Franco da Rocha, de São Paulo. Atualmente, preceptor de internato da Faculdade de Medicina de Itajubá. Pós-graduando em psicologia clínica com ênfase em psicanálise. O professor Rodrigo fará para a sua palestra com o tema Um diálogo necessário entre psiquiatria e espiritualidade. Fique à vontade, professor. Obrigado. Um bom dia a todos. Uma honra, um prazer e um nervosismo imenso estar aqui, para falar de um tema que me atravessou muito, um tema difícil para mim, dado a minha formação extremamente biológica no mundo, contemporâneo da psiquiatria. Mas todo desafio a gente aprende muito, a gente vivencia muitas experiências e poder estar aqui é uma honra e obrigado a todos. Em primeiro lugar, fica tranquilo. Obrigado. Essa é a minha trajetória até agora. Eu tinha esquecido de falar também da Santa Casa de Misericórdia de Itajubá, que é um local que me acolheu enquanto psiquiatra do corpo clínico. Então, uma menção também a ela, que eu tinha esquecido de mandar. Gente, é muito interessante a gente pensar em espiritualidade, religiosidade dentro do mundo contemporâneo, Porque se tem muitos mitos acerca de, por exemplo, a Idade Média como a Idade das Trevas. Isso foi uma questão que me chamou muito a atenção. Isso é uma questão editorial, principalmente da época do Esclarecimento, do Iluminismo, como algo primitivo, um retrocesso, a religião, a espiritualidade como um contrafluxo de um pensamento científico, positivista, que era o que estava, vou mostrar mais à frente, se constituindo ao longo do século XIX e tomando a hegemonia no século XX. Então, esse é um primeiro ponto. Um outro ponto é que a psiquiatria não libertou ninguém de nada nesse sentido espiritual. A espiritualidade era muito importante. O final, que é mais uma citação, são diversos exemplos, diversas positividades da espiritualidade, espiritualidade e religiosidade dentro da saúde mental, nos diversos transtornos. Bom, ainda na introdução, esse contrafluxo da religiosidade, da espiritualidade, ele vai se ater por conta seja da filosofia, da ciência, da área da pesquisa, área médica, enfim, eu trouxe alguns nomes, o Charcot, o Freud, o Albert Ellis. Então, dentro desse discurso da espiritualidade, da religião, como algo primitivo, algo primevo, em que se postula um atraso. Eu acho que essa seria a palavra. Porém, ao mesmo tempo, a gente tem Viktor Frankl, a gente tem o Jung, a gente tem outros teóricos que não. A gente tem que pensar a espiritualidade. Ela faz parte. E a gente precisa de um pouco de história também para sustentar essa ideia de... atualmente estava em um meme, um Reels do será? E será que vale a pena a gente estar aqui hoje falando disso? Será que realmente tem algum efeito ou a gente só está falando por falar? Esse é o meu desafio. E a gente já sabe a resposta. Mas na antiguidade, olha que interessante, elas eram inseparáveis, coexistiam. O espírito e o corpo eram uma junção.
sonhos, visões, estados alterados de consciência, possuíam um significado espiritual, possuíam as suas... não participavam de decisões, né? Lembro uma vez que eu li um livro muito interessante chamado O Oráculo da Noite, em que o Siddhartha ele vai mostrando vários exemplos de generais que tinham sonhos, e esses sonhos aconteciam. E aí? Será que tem alguma coisa a ver? Na Idade Média, é bem interessante porque tem a ideia de que sempre, nessa questão da Idade das Trevas, essa questão de que tudo era na conta da possessão, do pecado, da ação demoníaca, né, para explicar os comportamentos disruptivos, por exemplo. Mas vejam, mosteiros e instituições religiosas também ofereciam acolhimento, também estavam participando de um cuidado. E olha no final aqui, o primeiro hospital projetado para cuidar de doenças mentais foi fundado na Espanha, no século XV. Eu sou péssimo em século, então talvez eu erre e falo de 16, quando era para ser 15, enfim, sob a direção de sacerdotes. Então foi Salamanca, na Espanha. Salamanca, na Espanha. E aí a gente tem o Iluminismo, a Revolução Científica, que, gente, é super importante. Mas tudo que é em excesso, ou tudo que vai só de um fluxo, tende a não somar. E aí começou a se separar. Então, cresce a confiança na razão e na observação, as explicações sobrenaturais passam a ser vistas com um maior ceticismo, e surge o ideal de uma ciência independente da autoridade religiosa. No século XIX, a gente começa a aparecer, né, o Pinel, Kraepelin, a galera toda. A loucura ela passa a ser entendida como uma doença e ela chega no contemporâneo dessa forma, né, as experiências anômalas, vamos chamá-las assim, que eu acho que é um termo mais interessante. Surge o modelo médico da psiquiatria, e aí a espiritualidade ela começa a ser considerada algo externo ao campo científico. No século XX, isso se torna hegemônico. Há o avanço das neurociências, há o avanço da psicofarmacologia. A psiquiatria ela vai se tornando mais objetiva, mais orientada a se pontuar uma constelação de sinais e sintomas, com elaboração de diagnósticos operacionais que nós utilizamos até hoje. E a espiritualidade, ela não é mensurável e nem tem como ser, mas ela existe. Porém, não é científica dentro dessa ideia do início e do meio do século XX. Porém, uma galera, na década de 80, na década de 90, começa a se perguntar, caramba, será mesmo que não tem força nenhuma, que isso deva ser relegado a apenas um almanaque de cultura, alguma coisa assim, que houve no momento e agora a gente evoluiu e não precisamos disso? E aí começaram a se pesquisar, e até hoje a gente tem várias e várias e várias pesquisas. Eu não trouxe as pesquisas, eu trouxe a pontuação sobre elas, mas são várias. É um campo muito aberto, é um campo contemporâneo. E eu vou precisar desse cara para me ajudar, né? Desse teórico, desse cientista da religião, o Mircea. O Mircea, ele vai pensar, poxa, todo mundo falou da religião. O Freud vai falar num texto chamado Futuro da Ilusão, de que a religião ela tem um aspecto primitivo relacionado com a constituição da família, do pai, enfim. O Marx vai falar que a religião é o ópio do povo, etc. O Feuerbach vai colocar também uma ideia, né, no segmento dos dois. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é que ninguém falava da religião enquanto religião. Ninguém teorizava nesse sentido. Quando era para criticar. Mas para falar dela enquanto ela mesma, esse cara começou, né?
E que é a questão que eu quero trazer aqui para vocês? Não basta só trazer, né, só citar no final. A gente tem que entender que é uma dimensão. E a dimensão, ela se constitui, por Mircea, com essa grande frase: o sagrado é um elemento estrutural da consciência e não uma fase ou etapa da história. Gente, isso daqui é muito forte, porque ele não está falando que é uma etapa que a gente foi superando com a questão toda de uma evolução científica. Pelo contrário, é algo que se mantém, é algo que precisamos. A oração aqui é sinal disso, né? A música aqui é sinal disso. A presença de tantas pessoas, a presença nossa. Porém, a gente tem que entender o sagrado. O sagrado, ele não é simplesmente aquilo que a religião considera santo. Ele é uma categoria fundamental da experiência humana. Assim como nós temos um aparato cognitivo, né, assim como nós dependemos do tempo, do espaço, da sensibilidade para tomarmos corpo nesse mundo conosco e com o outro, a dimensão do sagrado também é importante. E o sagrado, ele se revela como real, significativo, verdadeiro e dotado de valor. E é diferente do profano. O Mircea, ele vai fazer sempre essa dualidade, o sagrado e o profano. O profano é o cotidiano, é o comum, é a segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, é o tempo de 24 horas. O sagrado são os ritos. É a Páscoa, por exemplo. É uma oração quando eu vejo uma igreja ou vejo um templo. É uma ação comunitária quando se realiza uma prece. Então, o tempo do sagrado, ele é diferente e ele está presente em todos nós. Ele está presente em todos nós, enquanto nós conosco, enquanto nós com o outro, na alteridade. O ser humano, ele não inventa o sagrado apenas em determinada época. Né? E o sagrado, ele não desaparece quando uma religião desaparece. Ele se mantém, ele se ressignifica o tempo todo. E existe, olha que interessante, uma tendência estrutural da consciência humana de buscar algo que funde sentido, ordem e realidade. Não é à toa que a espiritualidade, ela é a busca de sentido. Ela é a busca de uma constituição existencial que vale a pena ser vivida. E aí ele parte do princípio do homo religiosus. O homem se constitui relacionando-se com algo que percebe como mais real do que a experiência cotidiana. Que é essa questão. A gente não está só no tempo profano. Né? Esse tempo nosso do cotidiano, da segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a gente tem um tempo do sagrado também. Então, eu preciso do Mircea porque a psiquiatria se afasta muito. Então, as outras áreas, né, no caso, a filosofia, ela me é muito necessária para que eu consiga ter voz para passar para vocês que nós somos seres sagrados, que nós somos seres que existimos não só de forma profana, não só de uma forma cotidiana. A gente existe de uma forma também sacra nesse sentido. Então, o Mircea, ele vai pescar essa ideia, ele vai fazer. Então, eu tenho um objeto de estudo aqui. Né? Ele tem um conceito muito bonito, se eu não errar a palavra, que é uma palavra difícil, hierofania. Né? Então, essa manifestação do sagrado. Né? A gente acha que, nossa, como a gente no contemporâneo, redes sociais, agora a gente não tem. Temos sim, a todo tempo, nos nossos ritos, sejam pessoais, sejam comunitários. Né? E por que eu estou trazendo ele? Para a gente ver se ele está certo. Será que ele está certo? Será que esse homo religioso faz sentido, ainda mais na contemporaneidade? Ou ele só teorizou por teorizar? Bom, a gente começa por nós todos aqui, bastante gente, e também pelos dados epidemiológicos. 84% da população mundial se identifica no sentido de pertencer a uma religião. E no Brasil,
a maior parte das pessoas declara que a religião é algo muito importante, 83,8%. Então, assim, a gente já começa, inclusive pelos adolescentes, desculpa, a ver que, poxa, ele está falando algo interessante aí para nós. Maior estabilidade nas relações familiares, indicadores positivos de parentalidade, que é este saber cuidar, né? O saber cuidar da criança, saber prover um ambiente suficientemente seguro, suficientemente afetivo, capaz de dar sentido, suporte social, medidas de bem-estar psicológico, satisfação com a vida e qualidade de vida, são questões que a espiritualidade, a religiosidade, dentro deste título que eu trouxe, vai promover. Né? Os estudos, eles demonstram, eles mostram isso, mas é porque isso está dentro de nós. Não é algo que foi colocado, é uma dimensão estrutural nossa enquanto seres humanos. Enquanto seres com consciência de si, a gente vai ter essa dimensão. A gente não é somente um aparato cognitivo, um corpo biológico. O biológico, ele é espiritual. Tanto é que hoje se fala um modelo biopsico espiritual. E eu acho interessante, foi muito bem apontado pela professora Simone, os conceitos, né? A saúde mental é esse bem-estar emocional, psicológico, social e espiritual, ou seja, um ser integral. A espiritualidade, ela é diferente, como foi falado, da religião. Enquanto uma é a relação com uma dimensão transcendente, que vai além da realidade material, fundamental para o nosso entendimento e sentido de vida, a outra é um conjunto de crenças institucionais, organizacionais, doutrinárias, que têm seus ritos, seus dogmas. E a religiosidade, ela é quando o indivíduo segue e pratica uma religião, podendo ser num contexto individual, podendo ser num contexto comunitário. E essa palavrinha aqui, a última, R-E, que é a junção da religiosidade e espiritualidade, é usada para fins de pesquisa. Né? É um conceito para nós se ordenarmos nessa avaliação. Eu acho interessante vou trazer alguns conceitos, porque conceito, né, tem uma dupla de filósofos muito interessantes, que é o Deleuze e o Guattari. O conceito, ele constitui um aparato muito necessário para a nossa vida. O conceito, ele muda a vida. Então, nós sabemos das coisas, nós sabemos que os conceitos, eles estão aí para nos organizarmos, é uma forma da gente se subjetivar, da gente tomar consciência disso. Então, é proposital que eu trago. Isso daqui é muito interessante. Esses mecanismos de enfrentamento religioso espiritual. Né? O coping religioso espiritual. Ele está relacionado com o uso da fé, das crenças, das práticas religiosas, como estratégias cognitivas ou comportamentais para lidar com o estresse. Então, assim, a gente tem o lado positivo e a gente tem o lado negativo. O lado positivo, ele está relacionado com aquilo que dá sentido, aceitação, ressignificação, esperança, conforto e apoio, ou seja, tudo que é positivo para você crescer e se constituir a partir disso. E o negativo, ele já é essa questão do excesso, né? Já é essa questão que eu gosto de pensar que paralisa a vida, vou usar aqui a vida psíquica do indivíduo, num movimento com a vida. É aquilo que não mais a gente está falando dessa dimensão estrutural, a gente está falando de uma constituição de uma angústia, de um sofrimento muito forte. Né? Então é interessante, além de sabermos dessas duas facetas do coping, que ele também tem dois tipos. Né? A regulação emocional, que foi trazida pela professora Simone, e a resolução de problemas externos. Né? Mas, até esse ponto, o que eu estou querendo dizer? É que não é à toa que nós temos essa constituição espiritual dentro de nós. Né? Ela sempre fez parte. Né? Ela não é
constituída única, exclusivamente, de forma social, de forma cultural. O ser humano ele é inclinado ao sagrado, porque o sagrado se constitui dentro dele, né? Então, não é simplesmente algo colocado. Claro que é algo organizado, se colocado em dogmas, em ritos, né? Sejam as matrizes religiosas, que são tantas, né? Mas a fé, a espiritualidade, né? É algo do humano, é algo nosso, é algo que nos faz viver, é um sentido de vida, né? E é muito importante a gente pensar, né, e aqui eu abro um parêntese, o que hoje a gente pensa em diagnóstico psiquiátrico? Não sei vocês, mas as redes sociais dão diagnósticos psiquiátricos, né? Não sei vocês, mas o Instagram, ele chama uns de TDAH, outros de autistas, outros de borderlines. Eu não sei se você viu, eu leu A Decadência da Psiquiatria Ocidental no Guido. A decadência da psiquiatria. É a pura realidade, você sabe disso. Sim, sim. Então você vai na internet do Dr. Google. Sim, a questão, né, maior é que é o diagnóstico hoje em dia, né? O diagnóstico, eu acho que é um parêntese necessário, ele é um ponto de partida, né? Mas o que a gente tem que buscar é o mapa do indivíduo, né? A música que o indivíduo escuta às 2h, as questões amorosas, o medo, o olho no olho, as questões de suas angústias, suas preferências, que comida ele mais gosta de comer, né? Essa questão do coral aqui foi magnífica, né? Isso daqui faz parte desse mapa existencial. E por que eu estou falando isso e me delongando nesse parêntese? Porque qual é a tua espiritualidade? Como é que é a tua fé? Você está depressivo? Você está com pensamento suicida? Mas me fala também da tua fé, deixa eu escutar ela. Deixa eu ouvi-la. Né? Então, isso é um acolhimento. O rótulo de um diagnóstico é só tem sua importância, mas nesse grande mapa da existência nossa, em conjunto ou pessoal, o que é que a gente está fazendo? Qual é o nosso sentido aqui? De olhar para o outro e olhar para nós mesmos. Né? Bom, será que tem razões para a gente abordar a religiosidade depois disso tudo? Os estudos mostram que a maioria da população, com muita frequência, e a gente não precisa ver nos estudos, a gente mesmo faz isso. A gente utiliza recursos desse campo para lidar com o estresse e o adoecimento. A gente sabe que religiosidade e espiritualidade impacta indiretamente e diretamente na saúde como um todo. E a maioria dos pacientes tem esse desejo, tem essa vontade de serem abordados em suas queixas também quanto à espiritualidade. E aqui é interessante a gente pensar nos mecanismos de ação, né? Sejam eles individuais, coletivos e, pasmem vocês, biológicos. Há uma biologia, um corpo biológico que é plástico, ou seja, ele não é rígido, e que responde à espiritualidade e religiosidade. A gente está falando de todas as camadas, ou pelo menos uma parte significativa do que dá sentido à nossa existência enquanto seres humanos. Então vamos começar pelos individuais, que é a presença de sentido ou propósito existencial a partir de visões de mundo religiosas ou espirituais e de um senso de coerência diante da vida. E um desenvolvimento de fatores capazes de promover saúde mental e recuperação dos transtornos mentais. Todos os transtornos mentais, né, pelo menos quase todos, eu
desconheço um, eles causam uma conflitiva na existência do indivíduo e naquilo que também é rodeado por ele. Então, isso é muito importante, porque sentido é um chão psicológico que a gente pisa para continuar existindo nesse mundo. Os fatores comportamentais, olha que interessante, menor exposição a comportamentos de risco, como o menor uso de álcool, cigarro, outras substâncias, maior presença de hábitos e comportamentos saudáveis. Está lá na frente, mas o programa de Alcoólicos Anônimos bebe muito da espiritualidade. E é um dos que mais tem evidências científicas nessa caminhada positiva. Fatores sociais e interpessoais, sentimentos de pertencimento, amparo, o suporte social, desenvolvimento de interações do encontro com o outro, da alteridade. E olha que interessante. Biologicamente também a gente sabe que existem substâncias, seja a nível da neuroquímica cerebral, seja a nível dos hormônios como um todo, com essas questões da religiosidade e da espiritualidade. Então, marcadores biológicos em grupos de indivíduos com maior religiosidade se encontraram, por exemplo, esse que eu quis marcar ele, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. O que é isso? É uma substância que está, a grosso modo, relacionado com a capacidade do nosso neurônio de conversar com outro neurônio e abrir novas conexões. É como se ele sentasse assim e falasse, nossa, a gente está conversando desse jeito. Pô, vamos conversar de um outro jeito? Vamos buscar isso, essa plasticidade neuronal. Vamos pensar diferente. Então, quando a gente está trabalhando no campo da psicoterapia, no campo da espiritualidade e religiosidade, a gente está trabalhando uma neuroplasticidade, a gente está trabalhando uma reprogramação neuronal no sentido de constituir novas pontes de conexões neuronais, comportamentais, sentimentais, enfim, tudo isso dentro de uma ideia biológica. E aí, a gente já está indo para o fim, eu vou trazer, não quis trazer o estudo desenhado, as questões, porque eu acho que iria se delongar bastante, mas, por exemplo, pacientes em processo de luto, a gente sabe que perspectivas espirituais ou religiosas, elas oferecem explicações sobre a continuidade existencial após a morte, podem fornecer conforto emocional, amenizar sentimentos de desesperança e desamparo, capacidade, olha a palavra novamente, de atribuir sentido espiritual à perda, com maior capacidade de resiliência emocional, e reduz evoluções para transtornos mentais dentro dessa questão do paciente num processo de luto. Por exemplo, a melancolia, que seria uma evolução possível, se a gente pensar um quadro depressivo. Então, assim, não é sentido por sentido, é sentido porque temos uma dimensão sacral dentro de nós. Sacra, perdão. Pacientes com doenças em estágios terminais e cuidados paliativos, pacientes que estão partindo, sabe-se que a espiritualidade e a religiosidade permitem que esses pacientes façam ou estejam passando por essa passagem de uma maneira que eles tenham maior qualidade de vida, maior segurança, um maior diálogo consigo mesmo e com o outro, permitem que eles sejam ouvidos dentro do seu sofrimento. Isso é uma questão de que são pacientes que encontram, dentro de si, encontram uma paz interior. Uma questão de aceitação, não no sentido de desesperança, mas no sentido de um caminhar mesmo, de uma passagem que todos faremos. Licença.
Pacientes em depressão. A depressão, ela é um modelo muito interessante, porque é uma conflitiva existencial, em que o paciente ele tem desesperança e ele vai perdendo prazer nas coisas. Ele vai perdendo sentido nele mesmo e no mundo que o rodeia. São pacientes que, né, alguns descrevem que eles fazem parte de um teatro que eles estão vendo e tudo aquilo é falso, nada daquilo é genuíno, nada daquilo os trazem realmente para um sentimento, para um sentido, né? São pacientes que estão diante de uma dor de si muito grande. E aí se percebeu que os pacientes que possuem e exercem e são motivados, estimulados a falar dessa dimensão espiritual, eles conseguem encontrar uma segurança e uma qualidade de vida para poderem construir um sentido, para poderem construir uma dimensão de escuta pessoal e a partir também do outro, em que eles começam a melhorar, em que eles começam a sair desse quadro, porque eles estão sendo ouvidos, eles estão se sentindo pertencentes, né? Falar do meu sofrimento é começar a trabalhar com o meu sofrimento de uma forma, eu gosto muito disso, e acho que isso é o caminho mais interessante, ao meu ver, é minha opinião, criativo da vida. Começa a trabalhar como se fossem massinhas mesmo, e começam, a partir dessas massinhas depressivas, a criar outras coisas, a criar outras formas, né? Isso junto, claro, que com indicação ao tratamento farmacológico, antidepressivo, ao tratamento psicoterapêutico, né? Isso vai explorando essas facetas e ele vai constituindo um ato criativo, né? E é interessante porque os pacientes que possuem, né, já foi citado, mas citando de novo, possuem a questão dessa neurotrofina, né, o BDNF. Isso é uma questão fantástica, particularmente, porque, vejam, quem de vocês, levanta a mão para mim, sabiam que espiritualidade e religiosidade mexiam no corpo como uma febre, por exemplo? Oh, caramba, que legal! Que legal isso! Chega a mexer no sistema, não trouxe, mas chega a mexer no sistema imunológico também. Pasmem vocês, né? Com as interleucinas, as citocinas, que são substâncias que estão relacionadas com a imunologia. Você chega a mexer no cortisol. Então, assim, é legal a gente assinalar isso, né? É legal a gente trazer essa compreensão. Pessoas em sofrimento de crise suicida, né? Costumo dizer que para nós psiquiatras é um grande desafio, porque é uma questão silenciosa, né? A crise suicida, quando ela aparece, a gente não tem muito tempo. A gente tem tempo antes dela aparecer, né? Quando a gente conversa, acolhe. Então, percebeu-se que a espiritualidade e a religiosidade ajuda a evitar a crise suicida, né? Eu deixei aqui que ela tem um papel protetivo, porque é fonte vital de esperança, de sentido, de pertencimento. E eu quis trazer, né, uma pontuação que um estudo realizado nos Estados Unidos identificou que maior frequência de encontros religiosos foi relacionado a risco 84%, isso é muito, menor de suicídio ao longo do período de seguimento. E um adendo, eles fizeram filtragens para questões sociodemográficas, enfim, e perceberam esse número. Ou seja, é um número muito expressivo, né? É um paciente que demanda um olhar atento, sutil, e a gente tem aí um papel protetivo muito grande da religiosidade e da espiritualidade. Pessoas com transtorno bipolar,
O transtorno bipolar, ele é um transtorno de fase. O que é isso? A fase da mania, a fase da depressão. Né? Existe a fase da hipomania e misto, mas eu quero que vocês guardem que é um transtorno de fase nesse sentido. E muitos pacientes em mania, nessa fase específica, que é aquela euforia, aquela felicidade, aquele bem-estar, aquela presença de palco, né, de uma maneira muito sofrida, porque é incontrolável, eles costumam ter discursos, e a gente vai chamar esses discursos aqui de delírios, místicos religiosos. E aí vocês me perguntam, como é que eu vou abordar a espiritualidade e religiosidade num paciente em franco episódio de mania? Né? Provavelmente vai dar errado. Provavelmente a gente vai piorar. Não. Fazendo de uma forma gradual, fazendo de uma forma respeitosa, fazendo de uma forma, e essa palavra acho que é a palavra mais importante, de acolhimento, a gente consegue também melhorar desfechos desses pacientes. Naquilo que é bem interessante no transtorno bipolar, que é a aceitação do diagnóstico, que não é um diagnóstico fácil, né? E na adesão ao tratamento medicamentoso, porque também não é fácil você precisar tomar medicações por um tempo indeterminado, e não é só uma medicação, são várias. Né? Então, em termos de adesão, aqui especificamente medicamentosa, a espiritualidade tem uma força muito grande. Transtornos ansiosos, na ansiedade generalizada, melhora da saúde mental também. Né? Alguns estudos são conflitivos, mas de maneira geral há sim uma melhora. Pacientes com esquizofrenia, né? E a esquizofrenia é um quadro de psicose. E psicose é o paciente que tem uma desorganização do comportamento, ele tem esse discurso delirante, ele tem alucinações, né? Então ele tem episódios nesse sentido. E é crônico, então é algo que se constitui e que fica. Não que ele fica delirando o tempo todo, mas é muito angustiante para esse paciente. Né? Um dos maiores índices de suicídio em pacientes psicóticos, esquizofrênicos, é quando eles saem do episódio psicótico, que eles têm um momento de lucidez. Né? Eles caem exatamente, uma fronteira. E a espiritualidade e religiosidade, mais uma vez, ela consegue dar uma recuperação, uma qualidade de vida, integração social para esses indivíduos. Né? Ajudam a reduzir o estigma, ajudam a criar laços de pertencimento, porque o paciente psicótico, a gente chama, né, o paciente psicótico, ele se sente completamente afastado do mundo. Né? Então, você dar pertencimento para esse paciente, você dar uma afetuosidade nesse sentido, gera também remissão dos sintomas. Aqui é onde se tem, pelo que eu li e estudei para poder fazer a palestra, das evidências científicas mais consistentes. Né? Grandes efeitos protetores, grandes desfechos positivos, e a gente vê isso no dia a dia. Eu acho que quem tem um familiar, eu acho que quem passa por isso, né? Eu pessoalmente tenho, como efeito da religiosidade, da espiritualidade, faz com que a pessoa se mantenha abstinente por longos tempos, reduz fissura, que é a procura incansável pela substância. Né? E aí a gente volta para aquela pergunta que eu fiz: será que o Mircea ele só teorizou, ou existe isso na prática? Será que essa dimensão religiosa ela está aqui? Né? A gente vamos pensar. Outra coisa interessante, dialogar. Será que a psiquiatria, né, por exemplo, ela é benéfico para o paciente que dialogue com o mentor religioso?
com a comunidade religiosa? Sim. Né? Se percebe a importância dessa comunicação, e propositalmente o título é diálogo. Né? Por quê? Se a gente não dialoga, a gente silencia ou causa ruído. Um dos dois vai acontecer. Isso vai ser prejudicado nessa clínica com o paciente e conosco mesmos, que ficaremos cada um em suas ilhas, separados, sem criarmos pontes. É primordial, né? Primordial. E aí, eu trago novamente, para finalizar, essa frase. O sagrado, ele é um elemento estrutural da consciência, e não uma fase ou etapa da história. É uma dimensão nossa que constitui essa existência tão bela que é a nossa vida. Muito, muito obrigado. É isso. Oração foi essa. Nós, antes de finalizarmos os agradecimentos, claro que nós vamos fazer algumas perguntas, porque o pessoal está muito curioso. Todos nós, né, estamos muito curiosos. Então, vamos lá. Separei algumas aqui e vamos conforme o assunto vai desenrolando, tá? Primeira pergunta. Como lidar com um paciente em luto que não possui qualquer tipo de espiritualidade, religiosidade? Isso é uma questão interessante também, como disse a professora Simone. Na nossa área, a primeira coisa é não sei. Por quê? Vai depender, isso é interessante, da questão da individualidade desta pessoa, né? Porque a fé, a espiritualidade, não necessariamente, vou colocar um exemplo, pessoas que se declaram ateias, né? Isso não significa que a pessoa não tem uma espiritualidade, não tem uma fé, e que não possa ser construído e constituído. Então, ouvir essa pessoa, dar espaço para ela, né, apresentar para elas formas espirituais que fujam um tanto desse circuito ateu, ou um circuito da presença de, geralmente é nesse sentido, de uma existência de um ser superior. Religiões tradicionais, né? Exatamente, mas que ela perceba que ela pode ter isso sem que ela precise, se a palavra me fugiu, mas se desvencilhar daquelas questões valorativas dela, né? É colocar ela para pensar, né? Colocar para pensar, colocar ela para se organizar e, mais uma vez, colocar ela para se dispor nesse ato criativo. Porque o que a gente fez aqui de exercício, mindfulness, é isso. A gente poderia apresentar um mindfulness para essa pessoa, a gente poderia apresentar leituras inspiradoras, a gente poderia apresentar um outro mundo com essa dimensão que é a espiritualidade. E até uma psicoeducação, a gente fala, ou melhor, uma educação, de que espiritualidade também é bem-vinda ao ateu, também é bem-vinda ao descrente. Separar a questão da espiritualidade da religiosidade em si, né? Sim, sim. O luto é interessante, né? Pedindo permissão também para abrir sobre essa questão do luto, porque o luto, a gente é enlutado o tempo todo. O tempo todo a gente passa por luto. A gente passa pelo luto da infância, a gente passa pelo luto da adolescência, a gente passa pelo luto da perda do paninho, do biquinho, né, da chupeta. A gente passa pelo luto dos amores, das amizades. Então, são, sim, né, o luto de um ente querido. Então, são portas de abertura para que a gente consiga, das decepções, vivenciar essa transcendência mesmo. A gente comece a olhar para um outro criação de sentido. Porque, o luto, ele vai ser elaborado à medida em que nós damos sentido, construímos esse sentido. Então, eu acho que seria por aí também. Eu acho que a fala é muito potente. Dar sentido. Essa pessoa começar a dar sentido nesse caminhar. Muito bom. Próxima pergunta.
Como a psiquiatria moderna trata e enxerga as condições mentais e o uso de medicamentos? Existe uma abordagem preventiva ao tratamento medicamentoso? O medo do remédio, né? Isso é interessante, né? Como é que é a psiquiatria? Isso é uma questão que é na conta nossa mesmo da psiquiatria. A psiquiatria ela ficou muito pautada na questão de vou ao médico psiquiatra e saio com um antidepressivo. Né? O psiquiatra ele ficou muito relacionado com isso. Uma parte no início eu tinha colocado, né, o avanço da psicofarmacologia. Um grande parêntese, a psiquiatria ela vai ser respeitada enquanto uma ciência médica no século XX. Né? Quando começa a ver que, nossa, a gente tem uma linguagem única para conversar. Essa linguagem única, hoje em dia, a gente pode chamar de Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, que é o DSM. Né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente deveria ter uma educação, e essa educação ser, na escola mesmo, de saúde mental. Mas você vê que o DSM e o CIT, DSM e o CIT, tá uma bagunça total? Uma bagunça total. Ué, o que é aquilo? Quando mal utilizado, né, ele se torna uma bagunça total. Mas é interessante a gente pensar nesse ponto de que a gente deveria ter, desde muito cedo, desde crianças, educação em saúde mental. E acho que é importante, as pessoas têm que saber o que são os psicotrópicos, as medicações psiquiátricas, né, psicofarmacológicas. Né? Para que serve o ansiolítico? Sim. E aí, a gente poderia pensar, não sei se eu vou conseguir responder a pergunta, dar a resposta que talvez seja, me corrija, e quem fez a pergunta, por favor, me diga se for assim. Quando a medicação ela é iniciada, a rigor, é porque há uma indicação. É porque se esgotou, por exemplo, outras fontes importantíssimas, como, por exemplo, psicoterapia. A primeira linha de indicação de um quadro depressivo é psicoterapia. De um quadro ansioso é psicoterapia. De um transtorno obsessivo-compulsivo é psicoterapia. Ah, mas pode ser medicação? Pode também. Mas psicoterapia é a porta de entrada para muitos dos tratamentos. Né? O que acontece é uma inversão. Né? Eu respondi a pergunta? Eu acho que eu não sei. Por favor. Desculpa me meter, que eu gosto muito desse assunto. Eu concordo com tudo que o Rodrigo falou, mas eu acho que a gente precisa pensar no seguinte. Tem uma base biológica muito forte dentro das doenças. Né? Se a gente parar de chamar de transtorno e usar o nome doença, talvez fique um pouquinho mais fácil da gente pensar. Alguém aqui gostaria de ter diabetes? Não. Mas se precisar tomar insulina, não toma? Se tiver problema cardíaco, se precisar tomar remédio, não toma? Só um segundinho, deixa eu terminar meu raciocínio, por favor. E aí, o que eu estou querendo contribuir com a fala do Rodrigo, que eu acho que ele foi perfeito. A gente tenta psicoterapia. Se a psicoterapia não funcionou e a gente tiver que tomar remédio, porque a gente tem uma alteração química num órgão chamado cérebro, que é um órgão como um coração, um pulmão, um estômago, que a gente faz de tudo. A gente tenta comer bem para não ter um problema de estômago, a gente tenta ter uma vida saudável para não ter um problema cardíaco. Né? Mas se, mesmo fazendo isso, a gente não consegue, a gente toma um remédio, por que na área da psiquiatria não? É uma doença. Né? E precisa ser tratado como doença, como eu tomo um remédio para controlar outras coisas. E o cérebro, depois, não é, Rodrigo, de 6 a 2 anos, ele aprende. E muitas pessoas vão poder se livrar dessas medicações, que é o que a gente gostaria com todas as doenças, né? Inclusive com a doença mental. Mas é um recurso que a gente tem, por que não usar se precisar? Né?
Simone, eu acho que a gente pode colocar uma situação que vai além do uso do remédio, que seria mais o fato do porquê tanta resistência ao uso da medicação quando é necessária, né? Eu gostaria de falar um caso aí. Oi. Só um minuto. Mais fácil levar? Espera aí, senão as outras pessoas não te ouvem. Eu queria saber só se existe essa importância de psiquiatria com o psicoterapeuta. Essas duas, elas caminham juntas ou eu posso tratar com um e não tratar com o outro? O psiquiatra e o psicólogo. É necessário essa junção? É importante? Essa é a parte mais linda, deveria. É a coisa mais linda, quando conversar, o psiquiatra e o psicólogo conversam, é a coisa mais bonita que tem, nesse sentido. Então, sim, pela beleza mesmo da existência dessas duas profissões. Vamos lá. Sim? Agora? Então, essa pergunta da resistência à medicação é muito importante. O que eu gostaria de responder, o primeiro questionamento é assim: por que hoje em dia chama-se transtorno psiquiátrico? Porque se a gente for colocar a nível da doença, a doença ela é encontrado uma etiologia. E os problemas mentais, os diagnósticos psiquiátricos, a gente não encontra uma etiologia definida, né? E por isso mudou de doença para transtorno. A possibilidade do medicamento, eu queria colocar uma outra, alargar, ampliar a opção. Eu sou homeopata também, e é possível tratar as pessoas com medicamento homeopático. É claro que eu vou ter o cuidado, por exemplo, no risco de suicídio, eu não vou ficar, né, buscando uma mágica, né, mas para a segurança, nessa questão dos riscos, dos transtornos mentais, a bipolaridade, a depressão grave com sintomas psicóticos, e hoje você comentou da questão da esquizofrenia, porque as pessoas utilizam muito que bastou uma pessoa ter delírios, ela tem esquizofrenia. Ou mesmo a pessoa com problema de dependência, né, que se faz a questão de, não, ela virou esquizofrênico porque usou muito crack. Isso não corresponde à realidade, porque na hora que a pessoa, até o álcool, se a pessoa para de usar o álcool, aquilo que estava representando uma demência deixa de ocorrer, porque melhorou, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, e o problema hoje, que o diagnóstico psiquiátrico, pela minha crítica, virou um fetiche. Todo mundo quer ter um diagnóstico psiquiátrico. E um diagnóstico psiquiátrico de moda. Eu tenho transtorno bipolar. Eu sou borderline. Eu tenho burnout. Pô, borderline, eu não fui procurar o termo no dicionário, né? Mas burnout, você sabe o que significa burnout? Exaustão, meu Deus do céu. E o nosso querido português, o que nós fazemos com a nossa língua portuguesa, né? Então, é muito importante ir ao psiquiatra, não com o diagnóstico. E o encaminhamento do clínico geral, por exemplo, se tem risco de vida, vamos tentar trabalhar o sagrado da vida, né? A vida é sagrada, seja ela de que forma, mas ela é sagrada, de qual for a crença da pessoa. E tenho acompanhado crianças, né, com o bendito diagnóstico de autismo, recebendo medicamento homeopático, e muito evolução boa. Às vezes até eu fico perguntando assim, mas ele melhorou mesmo?
só com medicamento homeopático, melhorou. Né? Mas a família percebeu a diferença? Percebeu. Entendeu? Então, existem outras possibilidades de tratamento medicamentoso pela homeopatia, por exemplo. Né? Ou a fitoterapia, mas assim, a homeopatia que eu conheço mais profundamente. Né? Então, é essa colocação que eu queria fazer. Tá? Não, e o que eu falo assim, o meu objetivo enquanto médica é despertar as forças de cura das pessoas. Todos nós, né? Não tem aquele ditado popular que de médico e de louco todo mundo tem um pouco? Né? Então, todos nós temos forças de cura. Eu quero despertar essas forças de cura. E a pessoa vai para a vida. Né? Não vai ficar dentro de uma caixinha de diagnóstico, meu Deus. É isso que está acontecendo hoje em dia. Esta é minha batalha. Porque também existem medicamentos. Por que tem isso? Porque tem medicamentos que são perigosos. Né? Medicamentos para outra moda, que é o tal do TDAH. O pessoal passou a falar em sigla. O que é isso? TAG, TDAH. Chega no consultório falando isso. Ah, não, eu tenho TAG. Mas você sabe o que é TAG? Já chega, né? Não, e usando uma sigla. É muito difícil isso. A nossa psiquiatria não pode ser isso. A saúde mental não pode ser isso. E eu acho que este local aqui é o melhor lugar para a gente alargar a nossa visão, né, da pessoa que está tendo um problema mental. Tá? Obrigada, gente. Obrigada. Nós vamos fazer o nosso encerramento da manhã, mas, antes disso, nós vamos agradecer ao Dr. Rodrigo por essa palestra, por essa conversa, esse diálogo, que foi muito maravilhoso para nós, muito enriquecedor e, claro, colabora para a gente ampliar os nossos pensamentos, porque essa é a nossa ideia. Né? Então, nós vamos convidar a Rosana Cristina da Silva Vasconcelos, representando os expositores da Escola de Estudos Espíritas, professor Herculano Pires, e que também é coordenadora do Quarto Café Cultural, para fazer a entrega do certificado ao Dr. Rodrigo.